Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Chegamos à lição de número 8, lição de adulto, onde estamos falando sobre as promessas de Deus. Hoje vamos falar sobre as promessas de paz para a igreja. Você que está chegando agora ao canal, eu sou o professor Marcelo, e aqui no canal eu tenho comentado a lição de adulto e também a lição de jovem. Você que está chegando agora, quero convidar você a estar se inscrevendo no canal. Também, se você gostar do vídeo, está compartilhando, dando o seu joinha, o seu like e também ativando o sininho para receber as notificações. Se tiver alguma dúvida também, quiser comentar algo, poderá estar falando conosco nos comentários. Então, a partir de agora, estaremos falando um pouco sobre paz, o contexto bíblico de paz. O que significa paz no mundo? O que significa paz no contexto cristão, na nossa vida com Deus, na nossa vida com o próximo? Então, esses serão os temas que estaremos trabalhando dentro desta lição. Fique conosco até o final do vídeo para juntos estudarmos este importante assunto, a lição de número 8. O nosso texto áureo diz: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. É uma passagem muito conhecida de João 14, né? Verdade prática. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Então a gente vai aprender um pouco sobre isso, ter uma paz mesmo em momento difícil, em adversidade, né? No contexto do mundo, por exemplo, a paz é quando há tranquilidade, né? O mundo não entende a paz no meio das dificuldades, no meio da adversidade, no meio das tribulações, mas a igreja, o cristianismo, ele traz uma paz diferente, uma paz interior, que muitas vezes não pode aparecer na nossa estética externa, mas no nosso coração nós temos paz com Deus. Estaremos trabalhando como isso funciona dentro do contexto cristão. A nossa introdução diz: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como príncipe da paz. Do seu principado deriva a paz que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Então estaremos trabalhando dentro deste contexto, onde o profeta Isaías apresenta Jesus como príncipe da paz, um contraste ao príncipe que haverá na grande tribulação, o anticristo, que estará pregando uma falsa paz. Aqui estamos falando daquele que traz uma paz eterna, uma paz que não depende de coisas materiais, uma paz que não depende da circunstância da vida, mas sim depende da nossa comunhão com Deus e da nossa confiança na sua pessoa. Então é isso que estaremos trabalhando aqui. Veremos como a paz é apresentada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo, e principalmente a paz que Jesus prometeu a cada um dos seus seguidores. Então estaremos vendo aí, né? Observa que quando Jesus fala sobre paz, ele, antes de falar sobre paz para os discípulos, ele fala: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, né? Então esse crer em Deus significa que para eu ter essa paz, eu preciso acreditar que Deus é capaz de me dar paz, de me dar alegria, tranquilidade, mesmo em momentos de tribulação, né? Porque é uma paz interior e que não é passageira. A tribulação é passageira, a adversidade é passageira, mas a paz que o Senhor nos dá, ela é eterna. Então ela supera qualquer obstáculo, desde que haja uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo, nosso príncipe da paz, né? Estaremos trabalhando então dentro deste contexto. A paz no plano de Deus. Significado de paz. No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para paz: tranquilidade, repouso, silêncio, né? Então, sempre que falar de paz, você imagina um momento de tranquilidade, um momento em que está tudo bem, um momento que você está com dinheiro, com saúde, está feliz, né? Um momento que não há dificuldades emocional, que não há dificuldades financeiras, não há adversidade. Esse é o contexto de paz. E na verdade não está totalmente errado. Isso também é paz. Só que é uma paz passageira, uma paz que depende de circunstância, depende de momento. Então ela pode passar a partir do momento que aparece uma adversidade, aparece uma dificuldade. No caso da paz de Cristo é diferente. Mesmo na dificuldade, ela vai permanecer em nosso coração, né? No Novo Testamento, a palavra grega aparece eirene, né? Significado semelhante, contudo enfatizando a ideia. Voltando um pouquinho aqui, né? Que nós estamos falando do shalom. No Antigo Testamento, a palavra shalom, muito conhecida, né, no contexto judaico, como a palavra
paz, lá no Deuteronômio 6 e 20, número 6 e 26, fala sobre a bênção sacerdotal, e ali aparece a palavra Shalom, significa que Deus dá paz. No contexto de Israel, o que Deus estava dizendo é que na terra que eles fossem habitar, na Canaã, eles teriam paz. E a paz para Israel, nesse caso, significava estar livre dos inimigos, estar livre das batalhas, das guerras, né? Estar ali sendo abençoado, tanto financeiramente, quanto no sentido espiritual. Então a diferença de paz é exatamente isso, né? Trazendo para o contexto cristão, não é isso que é a nossa paz, não é somente isso, melhor dizendo, né? Isso também é paz, mas no contexto cristão ela vai um pouco mais além, né? Então é isso que estaremos trabalhando. Os judeus, por exemplo, não entendem paz quando estavam no cativeiro, quando estavam na tribulação, eles não entendem isso, né? No Novo Testamento a palavra é Irene, com significado semelhante, contudo enfatizando a ideia de repouso, quietude, né? Então, como já falamos no contexto do Novo Testamento, a paz é um pouco diferente da paz do Velho Testamento. Mesmo quando Jesus se apresenta para o povo judeu como o príncipe da paz, eles tinham a visão de uma paz que os livraria do contexto em que eles viviam, que era um contexto de submissão ao Império Romano, né? Então eles entendiam que Jesus viria para restituir um reino a Israel e dar a eles uma nova paz como uma nação independente, como Deus tinha prometido lá no passado, que estava relacionado, inclusive, falamos relacionado à obediência deles. Então eles entendiam que Jesus veio para trazer essa paz, que seria uma paz em relação às outras nações, né? Mas não é assim totalmente que é essa paz que Jesus tem mostrado no contexto cristão. Nós vamos ver que a paz ela tem pelo menos 3 situações que nós precisamos estar vivendo essa paz. A primeira é a paz com Deus, né? A paz com Deus, eu preciso estar em paz, pedir a Deus essa paz, viver em paz com Deus. E para eu viver em paz com Deus, uma das primeiras coisas que eu preciso estar fazendo é estar combatendo o pecado, porque quando cometemos pecado, essa paz, a tendência é ela querer sair de nós por causa do peso da consciência. Outra situação é a paz consigo mesmo, né? Eu preciso estar em paz comigo mesmo e a paz com o próximo. Então, para eu ter paz com Deus, eu preciso dessas duas situações. Eu preciso ter paz com o próximo e comigo mesmo, né? Eu não posso viver uma vida atribulada, viver uma vida ansiosa, né? Paz também fala de crer, fala de ter esperança, né? De ter esperança que tudo que nos vem, como diz o apóstolo Paulo, por mais que nos venha tribulação, o que nos importa é que entraremos no reino do céu. Então, isso traz uma paz interior. Muitas vezes essa paz não nos isenta de estar, por exemplo, em momentos tristes, em momentos, quem sabe, abatido, mas lá no nosso interior nós temos a firmeza de que tudo isso é passageiro. Então isso nos dá paz, uma tranquilidade, né? A paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de número 6 expressa a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção e proteção e benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. Então Deus promete dar-lhe proteção, dar benevolência, dar eles misericórdia, e entre todo essa promessa, né, essa bênção sacerdotal, há ali também a promessa de viver em paz, né? Tudo isso relacionado, é claro, à nossa obediência, a obediência a Cristo, no caso dos judeus, a obediência às leis de Deus, para que tudo isso acontecesse na vida deles, né? O sentido de paz, que a palavra hebraica shalom carrega, é completude, satisfação e plena felicidade. Então a gente vê aqui que é um contexto mais Antigo Testamento, né? Trata de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. É aquilo que eu disse, né? No contexto judaico, eles entendem um pouco a paz diferente do que nós entendemos hoje. Assim, da mesma forma, no contexto do mundo, as pessoas não entendem que uma pessoa que está passando por dificuldade, ele tem condição de ter paz. Então a gente vê que é uma paz sobrenatural, uma paz superior. A paz de Cristo, ela é superior, né? Ela nos dá paz. Olha, observa que nós vemos Paulo e Silas na prisão e conseguiam cantar hinos de louvores. Poderiam estar murmurando, poderia estar ali questionando a sua fidelidade a Deus, mas ali eles louvavam ao Senhor, porque eles sabiam que a paz do Senhor estava com eles. Eles sabiam que ali não era o final para eles, né? Ali era só um momento, uma circunstância, mas eles tinham paz, porque a paz traz confiança, né? A paz de número 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu
poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Então a gente vê aqui que eles falam de paz com a presença de Deus ali o tempo todo, protegendo eles, e é uma paz que eles iam desfrutar dela no deserto, e também ao entrar na terra prometida vos darei paz aos inimigos ao vosso redor, né? O reino de Salomão, por exemplo, é um exemplo dessa paz, que o reino de Salomão foi um reino em que Deus prometeu para Salomão que não teria batalhas, que ele teria paz para reinar. É o único, né, do reinado que não houve batalhas constantes, assim como teve no reino de Saul, no reino de Davi. No reino de Salomão já foi um reino de paz, né? Um reino de prosperidade, de bênção. Então um reino em que eles viveram tranquilamente. Foi o melhor período da nação de Israel, foi o reinado de Salomão, onde a paz imperou, né? A paz do Senhor. O textual traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, que é o príncipe da paz, que Isaías 9,6, ele traz para nós essa ideia de Cristo vindo como príncipe da paz, para nos dar paz em meio às dificuldades, às turbulências, né? Então Jesus veio como príncipe da paz. O profeta Isaías, ele traça uma das características do Messias como este príncipe que trará a paz a nós. E depois o próprio Jesus, em João 14, ele fala: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Porque a do mundo é passageiro. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. Então ele escreve aos Filipenses para não ficar entristecidos, para não ficar ansiosos pelas circunstâncias que estavam acontecendo, pelos momentos que eles estavam passando, porque a paz, né, a carta aos Filipenses, nós costumamos chamar ela da carta da alegria, né, porque Paulo fala muito sobre alegrar, né, na tribulação, fala muito sobre alegrar no Senhor. Então ele orienta os filipenses a ter paz, independente da situação, dos últimos acontecimentos. O Senhor tem condição de dar paz para eles, né? Uma paz que é prometida também, é estendida à igreja do Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo, ensinando que de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz. Aí ele coloca alguns termos aqui importantes para que nós possamos viver essa paz. Refrear a língua, né? Não entrar em contendas e mentiras, apartando do mal e buscando a paz com os outros. Então olha como é que Pedro vai mais além. Ele fala que para eu ter essa paz interior, essa paz com Cristo, eu preciso refrear a minha língua para não falar mal do meu próximo, né? Ele fala também para eu não entrar em contendas e nem mentiras, né? Porque o mentiroso, ele não tem paz porque ele tem medo de qualquer momento a mentira vir à tona, né? Contenda, muitas vezes a pessoa vai a vias de fato, a pessoa perde a paz, perde a tranquilidade. Então ele fala, não entra nessas coisas, né? O próprio Paulo também fala, o homem herege, depois de uma exortação e outra, evitam. Então tem gente que entra em turbulência porque ele não sabe se ele não tem equilíbrio, ele não tem domínio próprio. Então ele entra porque ele quer sempre vencer e às vezes entra em batalhas que ele não vai conseguir vencer. Então às vezes é melhor viver em paz, né, do que ficar procurando ter sempre razão, né? Jesus muitas vezes ele era tentado, né, por causa do seu ministério. E o que ele fazia? Ele ficava calado, porque ele pensava, não vale a pena. O que eles querem é que eu fale demais e que ao falar eu dou margem para eles me julgar. Então Jesus, com a sua sabedoria, ele sabia muito bem que aquele povo queria tirar a paz dele, mas ele não perdia a sua paz. Por quê? Porque ele sabia o momento de falar e sabia o momento de ficar calado, né? Então Pedro fala que dessa forma a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas também, né? Outra coisa interessante, é impossível eu ter paz com Deus se eu não tiver paz com o meu próximo. Então eu preciso ter essa paz com o meu próximo. Por quê? Porque essa paz com o meu próximo vai refletir a paz que eu tenho em Deus. Tem gente que fala, é igual amar, né? Tem gente que fala, eu amo a Deus e eu odeio seu irmão. João fala que quem ama a Deus mas odeia seu irmão é mentiroso, né? Então a mesma coisa, não tem como eu ter paz com Deus se eu não tiver paz com o próximo. Aí você diz assim, mas se o meu próximo não quiser paz comigo, isso tem que partir de mim. Dele é outra situação. Se ele não quiser ter paz com você, você deve ficar em paz com ele, né? Deixar ele com a razão dele, né? Deixar as coisas acontecer. O importante é você estar tranquilo, seguro de que você está dentro da vontade de Deus. E essa vontade vai te trazer um alento, vai te trazer uma paz tranquilizadora, que vai fazer enquanto a outra pessoa perde as estribeiras, você vai estar
na sua mansidão por causa dessa paz, né? Inclusive a Bíblia chama bem-aventurados pacificadores. O que é o pacificador? Não é só quem tem paz, mas é quem produz paz, é quem pacifica um conflito, né? Quando alguém está, por exemplo, numa discussão, a pessoa consegue entrar aí para pacificar, por exemplo, quando vai aconselhar um casal, né? Às vezes o casal está brigando, marido e mulher, aí chama o pastor para resolver, aí quando ele chega ali, ele corre o risco de tomar partido de um ou de outro. O pacificador não, ele vai ouvir os dois lados e vai ver qual é a melhor resposta que atenda aos dois lados para restituir a comunhão, né, a união do casal, né? Se ele toma partido de algum lado, ele corre o risco de acabar de desmoronar o que já está quebrando. Então, o pacificador, né, e a Bíblia diz, Jesus fala que é bem-aventurado, é aquele que não só tem paz em si mesmo, mas ele consegue promover a paz na vida das pessoas, né? Então, isso é ter paz com os outros e gerar paz também nos outros. A paz ilusória do mundo, aqui que nós falamos no contexto judaico, também no contexto do mundo, a paz do mundo é um pouco diferente da nossa, né? Por quê? Porque o mundo, a paz dele é circunstancial, depende do momento, depende dele estar com dinheiro, dele estar com saúde, depende dele estar feliz. Então a paz do mundo ela é condicional, ela é circunstancial, vai depender da situação, né? Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto legais como ilegais, né? Tanto ilegais como legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Ou seja, nós falamos aqui, então tem gente que busca paz nas drogas, tanto lícita quanto ilícita, na bebida alcoólica, nas festas. Tem gente que acha que viver sempre em festa é ter paz, né? Viver balada, essas coisas, mas aquilo é passageiro. Muitas vezes a pessoa, depois que passa por tudo aquilo ali que vai dormir, ele percebe que ainda há um vazio dentro dele, porque esse vazio não é preenchido com coisas externas, este vazio não é preenchido com prazeres mundanos, este vazio é enchido só pela palavra, ele é preenchido só pela palavra de Deus. Então, para você ser preenchido, né, dessa paz, você precisa ter paz com Deus, que ela é circunstancial, ela não depende do momento, ela depende de você ter simplesmente esperança em Deus, fé em Deus, para que você a tenha. O mundo não é do mundo, por isso que Jesus fala, a paz que o mundo dá, ela é passageira, porque ela é circunstancial, né? Outros entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, né? E dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Então, está falando aqui que alguns entendem que a paz é a ausência de guerra. No contexto do mundo, sim. No contexto do mundo é a ausência de guerra, é a ausência de conflitos, é a ausência de contendas. No contexto mundano. No contexto cristão, não é ausência, né? Isso também traz paz, mas não quer dizer que é só isso. No contexto cristão, mesmo diante desses problemas, a gente consegue manter a paz do Senhor. A igreja conseguiu manter a paz. Se você estudar a história dos mártires, muitos deles morriam nas fogueiras, nas arenas, com o rosto brilhando, que encantava as pessoas que estavam na plateia, porque era uma paz interior que as pessoas não entendiam, né? Daquela pessoa estar ali sendo condenada à morte e estar tranquilo como se fosse normal, né? Então, nós temos uma história, por exemplo, na vida de John Wesley, que quando ele estava viajando, ele encontrou no grupo dos moravos, né? E o John Wesley, antes dele se converter totalmente, ele tinha medo da morte. E ele percebeu que o barco estava ali balançando muito para afundar, e os moravos louvavam ao Senhor, né? E cantavam a Deus ali. Então ele ficou sem entender como que eles conseguiam ter aquilo ali, aquela paz no meio daquela turbulência. E eles vai explicar que a paz deles, né, mostra ali que era porque eles tinham esperança que se morresse ali era o início de uma nova vida. Então ele não tem medo da morte. A paz não traz, ela não faz você ter medo da morte. Quando o crente tem medo da morte é porque muitas vezes ele não está em paz com Deus, ele precisa consertar algumas arestas para ele ter essa tranquilidade. Não quer dizer que você precisa desejar a morte, né? Mas também ela não pode ser na nossa vida um terror. O crente que tem paz com Deus, ele está pronto para qualquer situação. O que Jesus oferece advém da eternidade e por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Então, a paz dele é a única que pode preencher. Por isso que você vê muita gente que envolve nas drogas, procurando paz, envolve no bebida alcoólica, e depois ele até comete suicídio, né? Outros caem para a sarjeta fora, outros perdem a direção da sua própria vida, né? Perde a sua identidade social,
por causa de procurar paz em lugares que não vai preencher. A paz nas drogas, ela só dura enquanto tem o efeito da droga. Depois, para continuar, ele tem que pegar mais droga, né? A paz do mundo só dura no momento da felicidade. Na hora que vem a adversidade, ela vai embora. De Cristo não, ela vai durar na felicidade e na adversidade. Então a diferença da paz de Cristo é essa. Por isso ele é o príncipe da paz, né? A paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitos confundem os prazeres e os deleites da vida com a paz. Isso é interessante, que muita gente confunde isso. Eu estou vivendo bem, né? Churrasco, festa, balada, então eu estou em paz, né? Às vezes a pessoa que não está participando disso, a pessoa acha que as pessoas julgam como pessoas que não têm paz. Na verdade, é o contrário, porque essas coisas que as pessoas fazem, a obra da carne, ela é passageira. Vamos dizer, a lição está falando sobre isso o tempo todo. Então, tem gente que confunde isso com paz, né? Então, a paz não é somente isso. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos. E logo que volta ao estágio, e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Ou seja, ela só vai durar enquanto o efeito daquilo ali durar. O efeito da festa, o efeito da droga, o efeito da bebida. Passou a bebida, ele tem que beber de novo para ficar feliz, para ficar em paz de novo, né? Então vai sempre depender daquilo ali. Com Cristo não, com Cristo, independente das circunstâncias, se você tem ele no coração, qualquer coisa pode balançar o teu barco, mas não te tira a paz. Os discípulos estavam com medo de morrer, mas Jesus estava dormindo no barco. Por quê? Porque Jesus tinha paz e sabia que ele tem controle sobre todas as coisas, né? Então é importante, enquanto os discípulos estavam apavorados, né, Jesus estava dormindo. Porque a paz faz isso. Nós temos o caso de Paulo, que eu já citei aqui, que enquanto eles estavam presos em cadeias, eles estavam louvando ao Senhor, cantando hinos, né? E o anjo foi ali, o libertou. Eles não cantavam para que isso acontecesse, mas aconteceu porque Deus tinha um projeto na vida deles. Então eles tinham paz, sabendo que tudo que eles faziam estava dentro da vontade de Deus. Isso é o que mais traz paz ao nosso coração. É quando nós fazemos algo e entendemos que estamos dentro da vontade de Deus. Quando estamos fazendo algo fora da vontade de Deus, isso traz na nossa vida muita dúvida, muita dificuldade, tira até a nossa paz. Quando eu quero fazer algo sem entender se realmente Deus está no controle. Mas quando eu sei que Deus está no controle, pode vir o que vier, vou estar sempre na dependência dele, né? Assim quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Lê do engano, né? É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo, né? Então, lê de engano. O que significa lê de engano? Ele está inocente, né? Ele está achando que ele vive paz, né? A palavra lê significa inocente. Então, significa que ele está inocente ali. Não, eu tenho paz, eu estou tranquilo, né? Pode dizer, por exemplo, inclusive, como a oração do samaritano e o fariseu, né? Que estava lá: eu não sou como esse miserável, né? Eu tenho vida boa, sou feliz, eu tenho dinheiro, né? Eu não sou como esse miserável. Muitas vezes há muito mais paz na vida daquela pessoa que é considerada miserável do que na vida daquele que tem abastança. Quantos lares cheios tem, a própria palavra de Deus diz, né? Melhor viver numa casa, melhor viver no canto das águas claras, lá em Provérbios, né? Do que numa casa cheia de carne e contenda, né? Então, não adianta eu ter um lar bem bonito, uma casa bonita, um carrão, mas dentro deste lar eu não tenho uma família saudável, estruturada, e isso não trazer paz para mim. Então, muita gente, quantas pessoas ricas cometem até suicídio por causa do seu próprio bem material, né? Então, por quê? Porque achou que tinha tudo, mas não tinha paz. Conhecemos muitos atores famosos, né, que cometeram suicídio por causa de estar procurando paz passageira, a paz que ela sempre vai depender de algo para ela continuar. Uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então nós temos aqui agora o apóstolo Paulo falando na igreja de Tessalônica sobre uma paz escatológica. Que paz é essa? Uma paz mentirosa, uma paz falsa, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada ao céu, então o anticristo vai se manifestar, né? Para nós que somos pré-tribulacionistas,
né? O anticristo vai se manifestar e ele então durante 3 anos e meio ele vai trazer a este mundo uma paz que nunca foi conhecida, uma paz, lógico que essa paz dele é aquela paz mundana, é bom lembrarmos isso, é uma paz do mundo. Ele vai trazer uma paz onde um período que não haverá muita dificuldade financeira, as pessoas vão estar muito bem, e o apóstolo Paulo fala, quando disser que há paz, de repente virá a destruição, de repente virá a perseguição, então haverá paz, mas haverá também aqueles que não seguiram o anticristo, também não terão paz, então a paz será mundial. É interessante que nesse período muita gente vai ficar do lado do anticristo, vai entender que quem atrapalhava esse mundo ter paz era a igreja, porque assim que a igreja sai, o mundo entra em paz, coisa que o mundo não conhece, né? O mundo não conhece a paz na sua totalidade. No período da grande tribulação, principalmente os 3 anos e meio ali, onde a divisão, né, os 3 anos e meio daquele cavalo branco de Apocalipse, que é o cavalo que ele sai para dar a paz, logo em seguida vem a guerra, a fome, a peste. Então você vê ali que logo em seguida vem a repentina destruição. Esta paz é a paz do mundo, a paz passageira. O anticristo vai trazer essa paz como se fosse uma paz eterna. É evidente que no período do anticristo essa paz será uma paz tanto religiosa quanto política, né? E hoje nós temos aí guerras, né, dentro da política, né, entre direita e esquerda, né, até pastores que não deveriam estar envolvidos com isso estão envolvendo, né, tomando partido, né. Quem não conhece na internet tem pastores brigando, né, pouco tempo é uma briga feia por causa de candidato A, candidato B, coisa que não é da alçada de pastor, né. O pastor deveria pregar a paz, a tranquilidade, a mansidão, a temperança, o equilíbrio próprio, e entender que ainda que este governo, seja quem estiver no governo, Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. Não precisamos ter medo de quem vai governar o país. E tem crente que perde a paz com isso, né? Chegar de política, entra em pânico. Ah, porque o cara vai ganhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não faz. Se Deus não permitir, não faz. Se acontecer é porque Deus permitiu. A igreja nunca precisou de viver baseado em situações políticas. Inclusive na história da igreja, quando você vai estudar, a maior derrocada da igreja foi exatamente quando ela se apoiou na política, ela se apoiou nos imperadores, né? A maior derrocada da igreja foi quando ela deixou de acreditar em Deus, né? Ou acreditou em Deus, mas também se uniu ao Estado, né? E quando ela se uniu ao Estado, a igreja começou a perder a sua identidade, porque quem governa a igreja é Cristo e não um rei, não é um governador. Então ninguém pode tocar na igreja do Senhor, né? Porque a igreja do Senhor é uma igreja que vive em paz em qualquer circunstância. Então se alguém vem, que eu vou fazer isso para a igreja, e a igreja achar que depende disso, a igreja está perdendo a sua identidade. Então nós vemos aí que a paz que o anticristo vai oferecer é uma paz semelhante a essa aí, aonde o governo vai estar apoiando a igreja, vai estar apoiando o cristianismo da época, né? A religião judaica principalmente, e aquela ilusão de que estarão firmes, que estarão seguros. E Paulo fala, quando você achar que está seguro, vai vir a destruição. Então é a mesma coisa no mundo. Neste mundo, a qualquer momento, Jesus volta para buscar a igreja, e após os 3 anos e meio, esse mundo vai entrar em colapso, esse mundo vai entrar pela grande tribulação, e muita gente vai entender o que é a ira de Deus, né? Hoje nós achamos que a ira de Deus está derramada sobre nós, não está. Hoje o que está derramado sobre nós é a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Mas naquele dia, a ira de Deus será derramada sobre essa terra. Então as pessoas entenderão o que é não ter a paz de Cristo, né? Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Uma paz superficial, frágil, apenas aparente. Quem se compromete com a paz não saberá decidir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Então, quem se compromete com essa paz não vai saber diferenciar, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos uma facilidade em relação ao evangelho. Por mais que existam algumas brigas teológicas, mas é só entre igrejas, mas o Brasil é um país laico, onde você pode pregar o evangelho em qualquer lugar, nas praças, né? Então, ainda vivemos essa paz religiosa, mas essa paz, ela pode acabar. Por quê? Porque quando a gente começa a confrontar o mundo começa a mostrar suas unhas. Então, é o que vai acontecer, né? Que tem acontecido em alguns países, onde é proibido até pregar o evangelho. E aqui no Brasil, não, graças a Deus, temos ainda essa liberdade. Ainda que alguém tenha abusado dessa liberdade, mas aqui temos paz para pregar o evangelho. Então não podemos dizer que no Brasil existe perseguição religiosa. Existe algo esporádico, né? Mas no geral não existe perseguição religiosa, temos paz para pregar. E só que deveríamos aproveitar para expandir o reino de Deus. Tem pastores que estão aproveitando essa paz para ficar brigando
entre si por causa de ovelhas, por causa de doutrinas e outras coisas mais. E traz sobre si muito transtorno, né? Nós temos igrejas famosas aí na internet que estão brigando até por causa do nome que o outro pegou da igreja, né? Como se isso fosse alguma coisa, valesse alguma coisa para Deus, né? Um pastor processou o outro porque ele está usando o nome da igreja dele, era da mesma igreja, separou e continua usando o nome da igreja, como se fosse empresa, né? Infelizmente é o ponto que está chegando no evangelho. Os cristãos, né? Eu nem chamo isso de cristão, chamo para mim de organização religiosa, porque cristão de verdade não envolve essas coisas não. A paz que Jesus prometeu, o príncipe da paz, o profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. Então é a principal característica dele, no sentido messiânico, né? Os judeus esperavam isso. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Agora vamos falar da verdadeira paz. Essa paz aqui, ela é diferente da paz que nós estamos falando aqui. É a paz de Cristo também, só que ela vai abranger um pouco mais. Por quê? O Evangelho apresenta o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como se esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principal assegura-nos a verdadeira paz, o que deve nos acompanhar, como aqueles servidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés, haverá paz, né? Só que nós temos aqui uma paz chamada paz do milênio. O período milenar também será um período de paz. Aqui sim, haverá ausência de guerra, ausência de conflitos, ausência de enfermidades, né? Realmente será um reino de paz e Cristo vai reinar neste milênio. A igreja estará com ele, não na terra, né? Tem alguns teólogos que falam que a igreja estará na terra. Isso não é verdade, né? Não há base teológica. Na verdade a igreja vai reinar com Cristo, mas a partir da Jerusalém celestial. Cristo vai reinar aqui com 144 mil e será um reino de paz. Só não vai ter paz aqueles que não seguir os princípios da lei estabelecida no milênio, né? Mas aqueles que seguir certinho, todos terão prosperidade, vida financeira boa, saúde, né? Vai ser uma bênção, um reino de paz. Só que a igreja não vai participar desse reino, por quê? Porque o reino milenar é uma promessa de Deus para Abraão, para a nação de Israel, um reino de paz prometido, né? O profeta Isaías, eu já falei em lições anteriores, é o profeta que mais trabalha sobre o Cristo como o Messias prometido a Israel. Então ele é o nosso príncipe da paz hoje, mas ele é o príncipe da paz dos judeus também no milênio, em confronto com o príncipe falso, que é o primeiro cavalo branco, né, que sai ali na introdução dos outros cavalos preto, amarelo e vermelho. Aquele também é um príncipe, mas é um príncipe das trevas, que vem com a paz falsa. E Cristo será o príncipe que virá montado em um cavalo branco para estabelecer o reino milenar e prender o anticristo, né, a besta e o falso profeta, lançar no abismo, né, no inferno, e prender o dragão, né, prender Satanás no abismo, para depois do milênio soltá-lo de novo. Mas aí é outra história, só para vocês entenderem que essa paz de Cristo no milênio, ela vai ser sim um período também de ausência de guerra, vai ser uma ausência de conflitos, igual a paz que os judeus esperavam no Velho Testamento. Mas é a paz de Cristo também. Uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz em Deus. Ou seja, o homem perdeu a paz por causa do pecado, por causa da queda. O homem então agora passou a se esconder de Deus, passou a ter peso de consciência, passou a ter vergonha, passou a ter medo. Então Cristo veio para resgatar essa confiança do homem, purificando ele do pecado. Então, a partir do momento que Deus nos resgata, nos purificando do pecado, ele implanta de novo essa paz que o homem tinha no Éden antes da queda, né? Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre os judeus e os gentios foi desfeita. De modo que ambos os povos, ele fez um só, a igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que eles mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações, e como pessoas físicas desfrutarão da verdadeira felicidade, né? Então está falando aqui de uma paz que viveremos aqui, depois eternamente com o Senhor, mas aqui viveremos essa paz. O contexto de paz no céu é algo insignificante. Por quê? Porque lá já é um reino de paz, então lá não existe tribulação, não existe perseguição. Então a paz é um confronto às adversidades, às coisas que vêm tentando nos jogar para baixo. Então ele nos dá essa força, essa paz tranquilizadora, que nos faz esperar o reino verdadeiro de paz, onde a paz será eterna.
Uma promessa que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Por que todo entendimento? Porque principalmente o mundo, né, as pessoas não conseguem compreender como é possível alguém ter paz em meio à tribulação, como é possível alguém ter paz estando enfermo, como é possível alguém ter paz estando desempregado, estando sem dinheiro, né? O mundo não consegue compreender isso. Isso não é o contexto de paz do mundo. Então, por isso que a paz que excede todo entendimento, só vai entender aquele que realmente está em Cristo, né? Essa paz acalmará o nosso coração e nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, a cadeia de masmorra, né, dormiu um sono profundo e sereno. Eles estavam na cadeia, né, as cadeias da época eram cadeias insalubres, né, masmorra, convivia com ratos, né, insetos, barata, era algo subhumano, né? Mas Pedro mesmo ali ele conseguiu estar até dormindo e descansando. Significa que ele não estava preocupado, ele sabia que se ele morresse ali, que dali ele sairia com o Senhor. Então ele não tinha essa preocupação, aquele medo terrível, e vivia em paz a ponto de conseguir estar dormindo em um lugar que as condições eram desfavoráveis. Então olha que coisa interessante, né? Então a paz nos dá isso. Mesmo na tribulação você consegue ter um sono tranquilo, quando você confia realmente em Deus. Que a paz ela vem a partir da nossa fé, ela nasce em nós, ela gera em nós confiança em Deus, de que tudo está no controle dele, né? É o que Deus falou lá no deserto para os judeus, né? Eles andou ali pelo deserto, tudo que eles pediam, Deus estava ali. Deus fez maná, mandou água da rocha, codorniz, coisa que não era comum, né? Mas Deus fez para mostrar que estando com ele, a coisa anda certinho. Então isso traz segurança, a paz traz segurança. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo diante das aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiamos na promessa de Jesus, bem como na sua providência. Então, observe que a paz está relacionada aqui a algumas coisas: a providência de Deus, a confiança nele, a esperança de que ele vai estar nos ajudando, a esperança de que, mesmo diante das dificuldades, o Senhor estará conosco, né? Deus, muitas vezes, ele entra, né? Nós temos o caso ali de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram para a fornalha, mas Jesus entrou com eles, Deus entrou com eles na fornalha, né? Então, muitas vezes, Deus entrou com Daniel na cova do leão. Às vezes ele não te livra da cova, mas te livra na cova. Às vezes ele não te livra da fornalha, mas te livra na fornalha, né? Então, observa como Deus é. Ele pode não te livrar da tribulação, mas te livra na tribulação, né? Então, é interessante como é que Deus trabalha. É algo realmente que é sobrenatural, é algo realmente que excede qualquer entendimento humano. Só aquele que tem a mente de Cristo compreende o que essa paz significa. Vimos aí, então, que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos, porque para o mundo não é nas horas de tormento, tem a ver com quietude, repouso, mas quando vem o tormento não, mas é de Cristo mesmo nos grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra, ou se resume em períodos limitados de prazeres, né? Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe de circunstâncias. A paz é a paz que Jesus prometeu, então vai depender da circunstância. Ela vai estar sempre na sua vida se você confiar em Deus, se você entender que Deus está no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não pode estar triste, isso não quer dizer que em algum momento da sua vida você não possa estar abatido, né? Mas dentro de você vai estar sempre em paz com Cristo, porque você sabe que nada para nós, quando se trata de Cristo, é impossível, porque Cristo pode todas as coisas. Então ele vai fazer sempre aquilo que lhe apraz e vai sempre dar paz, aquela tranquilidade, né? Como Jó, que estava ali sofrendo, né? Ele falou assim: eu sei que meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Então ele sabia que mesmo passando por aquela tribulação, ele tinha paz consigo, ele tinha tranquilidade de entender que Deus estava no controle da situação. Ele falou assim: eu sei que ele vai se levantar, eu tenho paz para acreditar nisso. Então é isso que Deus quer que nós aprendamos, né? Com Ele, deixar que essa paz reine em nosso interior, para que nós possamos ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Então está aí mais uma lição, onde falamos sobre promessa de paz. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, né? Se você gostou deste vídeo, você possa estar compartilhando com alguém que você conheça, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, também dá o likezinho, né? É importante você dar aquela visualizada. Tem gente que visualiza e não dá um joinha, o joinha nos ajuda muito,
né? Então passa ali, dá um joinha, não custa nada. Também, se você quiser receber notificações das próximas aulas, ativa o sininho para estar recebendo, e também alguma dúvida que tiver, poderá estar falando conosco nos comentários. No mais, quero agradecer a todos mais uma vez, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, querendo Deus.